Paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor, por isso nós o louvamos, o glorificamos e bendizemos o seu nome. E nós hoje estaremos falando na parte 3 desta mensagem do mês de março, que é Pensamentos de Deus e Pensamentos Humanos. Hoje o item 3 diz para nós: os nossos pensamentos, quando bons, são importantes para Deus. Então nós vamos hoje estar pensando sobre isso. Quero ler com vocês o que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5, que nos diz exatamente assim, olha, para nós aprender. Toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra e queremos pedir ao Espírito Santo que venha falar conosco de uma maneira toda especial e introduzir na nossa vida, Senhor, a Tua palavra, Senhor, porque ela é apta, Senhor, para penetrar em nós, para ensinar, para corrigir, e ela é pura. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está conosco nessa célula e que verão, Senhor, também esta célula, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Então, nós temos aqui essa parte de número 3, item 3, que nós vamos estar pensando um pouco hoje do que é que Deus fala conosco. Nosso pensamento, quando bons, são muito importantes para Deus. Mesmo Ele dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Mas quando nós pensamos coisas boas, o Senhor tem interesse em saber quais são os nossos pensamentos. E Ele é tão poderoso porque Ele vê tudo, até os pensamentos. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. E nada se pode esconder do Senhor nosso Deus. Então, os pensamentos guiam as ações. Então, quando nós pensamos algo, aquilo vai pegando forma, vai crescendo, vai amadurecendo, até que vai para a ação. Quantas pessoas vai maquinando mal, e até que aquele mal se torna em ação, e a ação se torna em realidade, e a realidade se transforma em produção. Ou produção de coisas boas, ou produção de coisas muito ruins. Tem pessoas que elas têm pensamentos de vingança. Tem pessoas que elas vão deixando o pensamento de vingança ficar no coração delas, na mente delas, nos pensamentos delas, por meses, por anos, às vezes até a vida inteira, até que aquela pessoa ela vai realizar aquele propósito do pensamento de vingança. E nenhum pensamento de vingança traz bom resultado. Porque o Senhor disse: minha é a vingança. A vingança do Senhor não é nossa. Se tiver que fazer vingança, aguarde que o Senhor fará por você e fará também por mim. Mas nós não devemos estar maquinando vingança. Outros fazem projeto e fica aquele projeto, às vezes não é um bom projeto. E vai pensando naquilo, maquinando naquilo, até a realizar
o mal e ter também a sua produção. Aqui diz, quando os nossos pensamentos são inclinados para o mal, leva ao mal e ao pecado, ao distanciamento do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos diz que os nossos pensamentos faz separação entre nós e o Senhor nosso Deus. É isso que a Bíblia diz. Então é criada uma parede de separação. O pecado não nos deixa ter comunhão com o Senhor nosso Deus. E por isso que Jesus nos ensinou na oração, que é uma oração mundial. Ele ensinou que nós devemos perdoar o pecado dos outros, assim como nós queremos ser perdoados. Então, nós já temos essa orientação. E é muito comum as pessoas, às vezes, falam assim, porque vocês não sabem o que essa pessoa me fez. Realmente. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E a Ele nós devemos entregar esse desejo de vingança, entregar ao Senhor. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou tirar isso a limpo, eu vou resolver isso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Na verdade, está com sensação de vingança. O caminho da vingança leva à destruição. Às vezes a pessoa pensa que ela é mais justa do que Deus. Não, Deus é o Senhor da medida certa. Quem pode estar fora da medida somos nós. Tem gente que fala, eu não levo desaforo para casa. E eu quero reafirmar que ninguém deve mesmo levar desaforo para casa. Porque desaforo é um lixo. Então não leve mesmo desaforo para tua casa. Mas também não despeja ele sobre ninguém. Coloque ele aos pés de Cristo. Porque Cristo sabe o que fazer. Cada coisa no lugar certo. E às vezes você pode achar que está demorando. Sempre lembre que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Vamos ficar com o tempo de Deus, que é o melhor tempo. Ele tem o tempo certo para agir e para fazer as coisas como lhe apraz. E nem que você tenha por tardio, não é tardio não. Vai ser feito na hora certa, na medida certa e como deve realmente ser feito. O Senhor sabe fazer na hora certa, de medida certa e como realmente deve ser feito. E nós temos que fazer o quê? Acreditar nisso, que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Aqui a palavra de Deus diz, destruímos o argumento do diabo e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando você vai no encontro com Deus, que eu não vejo a hora de fazer, e vamos fazer durante um dia, assim que a igreja estiver aberta em nome do Senhor Jesus, podemos fazer, temos espaço, sem nenhuma aglomeração. E lá tem um momento em que nós declaramos, estão destruídos todos os argumentos de Satanás. Toda a pretensão de Satanás que se levanta contra mim e contra o conhecimento e a vontade objetiva de Deus, estão eliminados, estão destruídos. E a Bíblia diz que eu e você devemos levar cativo todo pensamento para tornar os nossos pensamentos a obediência a Cristo. E nós já lemos isso, você pode ler de novo.
na carta do apóstolo São Paulo, a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 10 diz: traz seus pensamentos para obedecer a palavra de Deus e ser segundo a palavra de Deus. Não dê corda aos pensamentos que são destrutivos, que são vingativos, que são ruins. Não dê corda para eles, não faça ninho para eles, não proteja eles, mas elimina-os pelo poder do nome do Senhor. Esteja disposto e disposta a fazer com que os seus pensamentos vai tornar você mais obediente ao Senhor Jesus e à sua bendita palavra. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo. E há um livro que diz assim: em teus passos, o que faria Jesus? Eu queria acrescentar aqui: em teus pensamentos, de acordo com os seus pensamentos, o que faria Jesus? E o que ele fizesse, se ele fosse fazer segundo o meu, o seu e o nosso pensamento? Qual seria o resultado? Seria um bom resultado ou uma produção muito ruim? E Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz: seja parecido com Cristo como eu sou. E ser parecido com Cristo é ter as atitudes de Cristo, é agir e consultar o Senhor em cada situação. Senhor, qual é a sua vontade nessa situação? E eu e você veremos que a nossa vontade, muitas e muitas vezes, precisam ser renunciadas, precisam ser contrariadas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A nossa vontade não pode estar viva segundo a carne, não. A nossa vontade deve estar viva segundo o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina todas as coisas. E quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, seja parecido com Cristo. E não está falando do exterior, não. Está falando de atitude, de pensamentos, de ação, de produção, de amor. Eu não sei se você tem pedido ao Senhor para ajudar você a amar mais. Quando nós comparamos o nosso amor com o amor de Cristo, nós podemos perceber que não somos tão parecidos com Cristo. As nossas atitudes para com o próximo, se nós olharmos os nossos pensamentos e as nossas decisões, nós vamos verificar que não somos imitadores de Cristo. E Jesus falou para nós amarmos como Ele nos amou e se entregou por nós. Ele não avaliou nossas condições para poder se dar por nós. Estava indiferente isso, de Ele avaliar a minha estrutura de vida e a sua estrutura de vida. Ele se levantou no céu
para descer na terra. E o pensamento dele eram dois. O primeiro pensamento era fazer a vontade do Pai. Era pensar como o Pai. Era agir como o Pai. Essa é a primeira coisa. Estar pronto a obedecer e cumprir a vontade do Pai. A segunda era salvar, era aumentar os irmãos, porque ele era o único. Mas Jesus não conhece egoísmo. Porque se ele conhecesse egoísmo, ele não queria que fosse criado mais irmãos, porque hoje, todos nós que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros com Cristo. Herança distribuída. E ele fez isso para distribuir. Ele não esperou ninguém se humilhar e pedir misericórdia, não. Ele veio e sacrificou por aqueles que já passaram aqui nessa terra durante o período do Novo Testamento e aqueles que são de hoje, de amanhã, até concluir o tempo da graça. Até concluir o tempo da graça. Todos aqueles que o aceitar receberão a bênção da salvação para as suas vidas. Ser imitador de Cristo, observe como Cristo caminhava de casa em casa. Tinha pessoas ali, estava indo Jesus e caminhando com um propósito. Nós precisamos caminhar com um propósito. Qualquer propósito? O meu propósito? Não. Caminhar com o propósito de Deus. Você quer ter mais os pensamentos aprovados por Deus? Leia mais a palavra de Deus. Principalmente os Salmos. Principalmente Esdras, Neemias. O Novo Testamento. O livro dos Atos dos Apóstolos. Que quem vai concluir ele somos nós, que ele não está concluído. Então, à medida que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos tendo conhecimento da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus. E quando nós temos os pensamentos dentro da vontade de Deus, os nossos pensamentos são importantes para Deus. Deus quer saber o que eu penso e o que você pensa. Os nossos pensamentos trazem planejamento. E quando os nossos pensamentos são pensamentos que agradam a Deus, que são importantes a Deus, nós vamos fazer planejamento segundo a vontade de Deus. Para nós produzirmos segundo a vontade do Senhor nosso Deus para cada um de nós. Então vamos, a cada dia, trazer nossos pensamentos cativos, avaliar os nossos pensamentos mais profundo do que muitas vezes nós avaliamos as pessoas. Às vezes colocamos uma régua nas pessoas. Damos nota para as pessoas. Aprovamos ou desaprovamos as pessoas.
Mas se nós trouxermos nosso pensamento cativo e colocar eles debaixo da avaliação da palavra de Deus, eles vão ser arrancados daqueles que não servem e purificados e ajustados daqueles que agradam a Deus, que são importantes para Deus. No livro de Gênesis, o livro do começo, capítulo 6, versículo de número 5, está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento dos corações era somente para o mal. Olha Deus sondando os corações. Olha lá o Salmo 139 aqui. Sonda-me, ó Deus. Esquadrinha os meus pensamentos. E lá em Gênesis, Deus escutou o pensamento. Deus enxergou o pensamento. Deus escuta que tem voz aquilo que nós não sabemos que tem voz. Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver. Você não consegue ver, nem eu, o pensamento de ninguém. E o Senhor viu que a perversidade do ser humano era ruim demais. E que tinha aumentado na terra. E que toda inclinação, toda, irmão, está dizendo aqui, toda a inclinação dos pensamentos do coração. Da onde o pensamento? Do coração. Ele formou na cabeça e tomou forma e já estava no coração. Era somente para o mal. Quanto tempo foi dado para esses pensamentos? Que ele chegou a caminhar da mente até o coração. Há quem diga que da mente até o coração tem 40 centímetros. Se assim for, o pensamento de perversidade caminhou para o coração. E aí a avaliação de Deus para o nosso coração é: o coração é mau. Porque a perversidade caminhou e chegou nele. O coração é doente. Doente porque deseja o mal das pessoas que o pensamento produziu. Os pensamentos são enganosos, assim como os sentimentos são enganosos. Tem gente que diz: eu não fiz isso porque eu não senti. Ninguém perguntou para Jesus se ele sentiu de sair da casa do Pai para vir a esta terra e aqui ser crucificado por aqueles que ele veio para salvá-lo. Não. Na obediência não precisa ter sentimento, tem que ter o quê? Obediência. Nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar a obedecer. A vinda do Senhor está próxima e que o Senhor não nos pegue desapercebido ou analisando a nós mesmos e cada um julgando a si próprio correto, certo, que está tudo ok,
mas que ainda tem olhos para ver os erros dos outros. Quando o nosso coração receber pensamentos segundo a vontade e o propósito de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Quando formos analisar alguém, vamos enxergar a qualidade das pessoas. Vamos enxergar que para aquelas pessoas há esperança. E que nós podemos participar da transformação das pessoas. Nós podemos. Vamos estar a cada dia. Senhor, já estou certo. Os meus pensamentos não são os teus. Dai-me os teus pensamentos e eles serão importantes para o Senhor e bom para mim e para todos. Os pensamentos de Deus é bom para nós e é bom para todos aqueles que nos cercam. E aqui está dizendo, o coração era sempre e somente para o mal. Olha, não tinha nada de bom. Por isso que ele estava doente. Como está o meu coração e o seu coração? Você não acha que você está precisando de uma consulta médica? Mas não é a consulta médica no convênio, no hospital, na clínica, não. Uma consulta com o médico dos médicos, com o Senhor do Senhor. Tire um TSD, um tempo a sós com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E aí ele diz, Senhor, eu quero ter uma consulta com o Senhor sobre os meus pensamentos e sobre o meu coração. Senhor, os meus pensamentos podem me levar a pensar que o meu coração está certo. Pode me levar a pensar que os meus pensamentos estão certos. Que aquilo que eu faço é que está certo. Mas eu quero perguntar para o Senhor, que sonda os meus pensamentos e conhece o meu coração. Sabe do que é que está cheio o meu coração. Sabe se eu tenho maquinado, pensado mal contra alguém ou contra alguma coisa. Nós não podemos perder de ser igual a Jesus. E para isso, irmãos, tem que haver determinação, oração, renúncia. A Bíblia diz que nós vivemos uma luta contra a carne e contra o sangue. É uma luta. A batalha é espiritual. Não adianta você dizer, eu não quero essa batalha espiritual. Ela existe. Não adianta você falar, eu não vou lidar com aves de rapina, que são demônios. Você vai ter que lidar. E a Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo e ele fugirá de cada um de nós. Nós precisamos expulsar as aves de rapina e as nossas ofertas chegarão até Deus. Abraão estava ali.
para fazer oferta para Deus. Daqui a pouco, Abraão olha, as aves de rapina estavam ali para tirar a oferta que Abraão ia oferecer para o Senhor. Abraão fez o quê? Ele expulsou elas. Ele espantou elas. A obra do diabo não fica analisando, não. Já expulsa de uma vez. Manda embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gosta de justificar as coisas, tome cuidado. Não, as coisas espirituais estão acontecendo e você está justificando. Isso é normal. Isso é natural. O diabo gosta tanto quando alguém fala, isso é natural. Não fica espiritualizando tudo. O que nós temos que ter conhecimento é que existe dois reinos. Que existe dois exércitos. O reino de Deus e o reino das trevas do diabo. O exército de Deus e o exército do diabo. Existe também o Senhor do céu e o Senhor do inferno. O Senhor do céu deu a vida do filho dele para encher o céu. O Senhor das trevas rouba, engana, mente. E tem muito ódio de quem, da humanidade, porque ela é a semelhança do Senhor. E quer tirá-lo do caminho do céu, quer arrancá-lo para colocar no caminho da eternidade sem Deus, que a Bíblia diz que chama inferno e que está embaixo. Então vamos a cada dia avaliar dentro da palavra de Deus, sem torcer por nós. Nós temos a tendência de torcer. Se você for levar um filho para um jogo de futebol, ou outro jogo, ou qualquer coisa que vai fazer, um concurso, será que você chega lá, você torce para qualquer pessoa que está lá? E você diz, o melhor que ganha, o melhor que ganha. Ou você fica batendo palma para o teu filho, você vai ganhar, filho. É você que vai ganhar, filha. Porque nós somos partidários. Será que é a vontade de Deus que se ganha? Quero dizer uma coisa para vocês. A semana passada estava para o governo decidir sobre o fechamento da igreja. Meu coração doeu. Liguei para o pastor Carlos César, para o pastor Jefferson. Vocês têm que fazer alguma coisa. E eles disseram, nós já estamos fazendo. A Frente Parlamentar Evangélica já está reunida e já estamos falando com o governador para que ele coloque a igreja como essencial. E como eu orei para isso? Orei. Quando foi nessa terça-feira, que a igreja estava como essencial, saiu o ruído, que devido à pandemia ter aumentado muito, que ia fazer restrição contra a igreja. E eu fui orar e buscar ao Senhor. E vocês sabem que eu oro guerreando.
Eu já orei. Senhor, neste momento eu estou aqui para quebrar as canetas que possam assinar restrição contra a igreja. Ô, irmãos, como é bom ter ouvido para Deus. Naquele momento Deus diz, pare. Pare. Ore agora. E busca a minha vontade objetiva para a igreja neste momento, para que depois ela possa caminhar tranquilamente. Eu fiquei tão desapontada, perdi o jeito. Aí eu que estava quebrando a caneta, amarrando Dória com todo tipo de corda, corrente, eu parei e comecei a orar. Você sabe que tem hora que é difícil orar a vontade de Deus? Senhor, nós não queremos que a igreja seja fechada. Todavia, seja feita a sua vontade objetiva. Senhor, o que eu sei é que ninguém ame mais a igreja do que o Senhor. Foi o Senhor que deu a vida pela igreja. Então, eu me submeto à tua vontade objetiva nesta situação. Terminado de orar, falei com o líder lá do Conselho Estadual. Falei, não estou orando mais paralisando, estou orando qual é a vontade de Deus. E quando quinta-feira veio o resultado, deu aquele impacto, mas eu fiquei em paz. Falei, isso é por um tempo. Isso é por um tempo. Nós temos que abrir mão agora, para depois não termos problema. E é assim, mas às vezes é difícil. Porque no nosso conceito nós dizemos, não, Deus não quer que feche agora, não. Se ele não quisesse, o homem não tinha fechado. Então vamos ficar debaixo da vontade do pensamento de Deus.